Meus amados, Deus seja glorificado em todas as coisas. Estamos iniciando mais uma série de meditações bíblicas, agora em 2 Timóteo. Já concluímos 1 Timóteo, estamos em 2 Timóteo, hoje é o primeiro dia de estudo. Nós não iremos, meus amados, falar sobre evidências internas e externas desta epístola, até porque os nossos estudos eles são curtos. São pequenos devocionais para você usar com a sua família, um devocional pessoal, enviar para um amigo, para um parente. E dessa maneira nós possamos evangelizar as pessoas com a palavra de Deus. Nessa guisa de introdução, no primeiro estudo aqui de 2 Timóteo, nós vamos salientar que essa epístola ela foi escrita provavelmente no ano 65 a 67, quando Paulo está preso em Roma, já quase no final do reinado de Nero. Também nós podemos observar que essa carta ela tem de um cunho pessoal para Timóteo, para fortalecer Timóteo, para orientar Timóteo concernente à vida cristã. E também ela é uma carta de despedida. Nós podemos ver, quando nós lemos aqui esta carta, que Paulo sabe que já vai morrer. Ele escreve isso para Timóteo aqui no capítulo 4, versículo 6, quando diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Aqui nós temos o tom desta epístola, um tom de despedida. Paulo, através do Espírito Santo, já sabe que vai morrer nesta prisão. E agora, sabendo que ele vai morrer, ele quer usufruir um pouco mais da presença pessoal do jovem pastor Timóteo. Então ele pede que Timóteo vá até ele. Veja aí no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Então o apóstolo Paulo está aqui se despedindo, meus irmãos, de Timóteo. Ele ali naquela prisão, naquele cárcere, com aquela sua pena, ali um local meio que escuro ainda, escrevendo as suas últimas palavras e orientação. Paulo sabe que depois de sua morte, Timóteo terá muitas dificuldades, como todos nós temos. É muito bom ter um tutor, uma pessoa para nos orientar quando estamos ali confuso, preocupado. Só que depois da partida, da morte de Paulo, Timóteo não terá mais esse privilégio. Timóteo já está demonstrando algum entristecimento, algum desânimo. Entre tantas coisas, haviam duas muito mais fortes. A primeira era a questão da provável morte já do apóstolo Paulo, ele já provavelmente vai morrer nessa prisão. Segunda, era a questão dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles conseguiram arrebanhar um contingente muito grande de pessoas para as suas filosofias, para o tipo de pregação que ele desenvolveu ali, que era um outro evangelho, como Paulo disse, como nós já estudamos em 1 Timóteo, ou seja, esse evangelho cheio de asceticismo, de legalismo, e Timóteo está enfadado de ver a igreja apostatar da fé. E agora, Paulo vai escrever orientando e fortalecendo o jovem pastor Timóteo. Meus irmãos, com esse tom de despedida é que Paulo começa dizendo assim para Timóteo, verso 1 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Lembremos que essa expressão, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, sempre que Paulo se apresenta desta maneira, ele estava mostrando que ele tem autoridade alçada de Cristo sobre a sua vida, para dar uma palavra de orientação para a igreja, ele tem autoridade para fazer isso. Só que agora não é uma questão de se identificar, ele não está se identificando para Timóteo. Ele está aqui trazendo uma palavra muito mais pedagógica para Timóteo. O que acontece? Timóteo está entristecido, está meio desanimado, preocupado com o que está acontecendo com o apóstolo Paulo ali preso, e Paulo diz: Timóteo, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Eu não estou acima da morte, todos nós vamos morrer. Está chegando a hora da minha partida. Nós não escolhemos como vamos morrer ou de que vamos morrer. Nós só sabemos, Timóteo, que um dia partiremos daqui. Nós somos peregrinos, forasteiros. Nós somos como neblina que logo se passa. Essa nossa carne vai se decompor com o tempo, Timóteo. Esteja você também preparado para esse dia. Eu sou apóstolo, pela vontade do Senhor. E ele diz ainda mais aqui na parte B do versículo 1. De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, a minha vida, desde o dia que fui chamado,
desde aquele dia, naquela estrada, quando o Evangelho me conquista, quando o poder do Senhor ali muda o meu coração. A minha vida foi orquestrada pela verdade bíblica, como ele usa a expressão aqui, pela promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho tem suas matizes, o Evangelho tem suas diretrizes, e esse Evangelho orquestrou toda a minha vida. Então, Timóteo, agora está chegando a hora de eu ir embora. Já combati o meu bom combate. Meus irmãos, o que fica para nós? Diante de uma introdução de despedida como esta, é que nós que aqui estamos, como peregrinos e forasteiros, também estejamos preparados para o dia da nossa morte. Quando chegar o momento da chamada, estejamos prontos, como disse o apóstolo Paulo, nós vamos estudar em outros momentos, combati o bom combate. Tenho certeza da coroa que para mim está preparada. Meus irmãos, por mais santo que nós somos, por mais servo que somos, nunca vamos estar acima da morte. Um dia morreremos. Se não formos transformados no dia do arrebatamento, vamos morrer, ser sepultados, e a nossa carne se diluirá, e assim será. Agora, meus irmãos e queridos, o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, confia nisto, assim como está acontecendo comigo, há de um dia acontecer com você. Agora, nesse tom, nesse sentimento, veja que expressão auspiciosa, veja que expressão Paulo usa aqui, demonstrando aqui essa questão do destinatário da sua carta. Veja o versículo 2. Ao amado filho Timóteo. Irmãos, que expressão, ao amado. A palavra amado, agapetos, da palavra grega para amados, essa expressão, irmãos, se compara à expressão que Deus disse para Jesus Cristo em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Vamos dar uma lida. Veja o que o Senhor, Deus, falou para Jesus Cristo, ali na hora do batismo de Jesus Cristo, aqui em Mateus, capítulo 3, e versículo 17. Veja o que diz o texto aqui. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós podemos ver o sentimento do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo amava muito Timóteo. Paulo gostava muito de Timóteo. É por isso que ele pede para Timóteo ir lá com ele. Ele quer se alegrar vendo Timóteo pelo menos mais uma vez. Por isso ele chama, como nós vimos no capítulo 4, versículo 9, vem depressa aqui comigo. Eu quero te ver, Timóteo. Meus irmãos, é um amor genuíno, é um amor puro, é um amor que provém das Escrituras. A bem da verdade é que nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, que um sentimento como este já é tão fictício. É tão difícil encontrar alguém com esse sentimento. Paulo diz ao amado filho Timóteo, a expressão dele é exatamente essa, de alguém que tem um amor prazeroso, um amor de carinho, de uma intensidade muito grande, como uma mãe pelo filho, como um pai pelo filho. É assim que Paulo escreve a Timóteo. É com essas palavras que Paulo se despede dessa sua peregrinação, meus irmãos, nesse mundo que jaz do maligno. Meus amados, que o Senhor nos dê sentimentos tão puros que possamos tratar as pessoas com tanto carinho, como Paulo fala aqui. Ao amado filho Timóteo. E ele sauda o jovem pastor Timóteo usando algumas expressões como esta, charis elos eirene, quando ele vai dizer graça, misericórdia e paz. Timóteo, que a sua vida, meu filho, seja gestada pela graça, pelo Evangelho, pelo poder de Deus, pela eirene, pela misericórdia, tu seja amparado por essa graça. Meu filho Timóteo, que a sua cama, que a sua casa, que a sua vida, Timóteo, seja orquestrada pela graça, pela misericórdia e pela paz, pela eirene, pela misericórdia, elos,
Tudo isto orquestra a tua alma, Timóteo, em todo o teu ministério, em toda a tua vida. Meus irmãos, é isto que é o Evangelho. Muitas vezes nós desejamos o mal para as pessoas. Muitas vezes nós criticamos, nós falamos mal das pessoas, nós espraguejamos as pessoas. Olha as palavras do pastor aqui, do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Graça, misericórdia e paz. Da parte de quem? Da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Timóteo, que esta palavra esteja no teu coração, na tua vida. E é assim que Paulo vai se despedindo. Meus irmãos, nós não sabemos o dia da nossa morte. Por isso que é importante nós tratarmos as pessoas com muito carinho, com palavras agradáveis, que promovam vida, que promovam edificação. Meu amado, desta maneira nós estamos concluindo nossa primeira reflexão de 2 Timóteo. Que Deus te abençoe e que você possa ser edificado. Se você foi edificado com esta palavra, passe para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E dessa maneira vamos peregrinando juntos aqui por 2 Timóteo. Deus abençoe. Até a próxima reflexão.